O intuito, né, desse painel é algo simples, algo rápido também. Estava aqui discutindo bem rapidinho com o Marcelo algumas perspectivas que nós temos hoje, né? Nós sabemos muito bem, eu acredito que aqui 100% das pessoas que se encontram nessa sala são grandes treinadores de futebol, né? Tirando os que são treinadores profissionais, mas em casa, né, nas discussões. E futebol está no nosso sangue. E a gente está tentando trazer, a partir do professor Marcelo, há alguns anos, e agora com algumas perspectivas no UniRN, a gente está tentando divulgar um pouco esse lado mais acadêmico, a gente está tentando buscar trazer perspectivas acadêmicas. E a partir daí, a gente está pensando no futuro, né? Quais são os novos passos acadêmicos? Recentemente fizemos uma parceria com o América Futebol Clube, em termos acadêmicos, e, a partir disso, também crescer em outras perspectivas. E aí o professor Marcelo ele vai falar um pouco sobre a questão daquilo que era, né, como era o futebol na época que ele começou, as perspectivas atuais de hoje, e depois eu falo um pouquinho sobre as perspectivas futuras. Pessoal, fiz até aqui algumas anotações para facilitar aqui o meu raciocínio, tá? Eu sou ex-atleta de futebol, comecei aqui na formação, na base do ABC, comecei até com o professor Fernando Teixeira, foi meu treinador, que eu tenho o maior orgulho, mas eu não vou contar a minha história, aqui eu vou fazer só um paralelo para que vocês entendam o contexto. Para vocês terem noção, o profissional do ABC, em 1995, tinha uma estrutura inferior à estrutura da categoria de base do ABC hoje. Então, o clube era um clube profissional, mas a nível de estrutura deixava-se muito a desejar. Logicamente, as coisas foram avançando, o ABC mudou de local e conseguiu uma estrutura melhor. E hoje, a nível do Nordeste, tem uma estrutura muito boa. Assim como a América também tem uma grande estrutura, assim como o Globo tem uma grande estrutura, e as outras equipes, eu acredito que essas outras equipes vão caminhar para esse caminho, para esse rumo, digamos assim. E falando academicamente, como profissional, iniciei como preparador físico, depois como fisiologista, eu até comento muito com o Raniel e comentava na época, a gente não tinha essa facilidade a nível de informação que hoje se tem. Nós tínhamos que sair daqui, do estado, para outras regiões do Brasil, para saber o que é que eles faziam lá a nível de treino, a nível de controle de treino. Enfim, e há mais ou menos 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, em 2007, 2008, nós tivemos a oportunidade de ir ao Atlético Paranaense. Posteriormente, fomos ao Corinthians e outros clubes da região de São Paulo. Então, essa interação era muito mais difícil. A gente tinha que se deslocar, sei lá como, conseguia passagens, via clube, às vezes não, na maioria das vezes até do nosso bolso. Mas a gente conseguiu avançar nesse aspecto. Hoje a gente consegue trazer grandes profissionais para cá, através de eventos como esse, que o Futebol Interativo faz, e facilita muito essa interação e essa busca de conhecimento. Bom, agradecemos aos representantes do painel e damos continuidade ao evento. Iniciando nossa primeira mesa redonda do dia, da noite, né, no caso também, sob a temática Formação de Treinadores de Futebol, Teoria e Prática, convidamos o professor do UniRN, João Caetano, que será responsável por moderar o debate. Também convidamos os especialistas na área de futebol, Raniel Ribeiro, treinador do ABC Futebol Clube, que está ali dando entrevista, mas já ele vai sentar aqui. Ferdinando Teixeira, experiente treinador, referência no nosso estado, e Josian Bento, coordenador técnico
do América Futebol Clube. Então, já gostaria de começar esse primeiro momento perguntando para o professor Josian quais são as principais dificuldades enfrentadas hoje pelos clubes de categoria de base aqui no RN e quais são as perspectivas, segundo a sua visão, sua análise, para os próximos anos também aí das bases de pesquisa, das bases da categoria. São desafios grandiosos que eu estou há 2 meses, 3 dias no ABC, no América, desculpa, e a gente tem encontrado muitas dificuldades, não só para trabalhar, mas no sentido também de você estruturar. Por quê? Não só no América, como no ABC, os clubes do Nordeste, e eu tive a oportunidade de jogar 8 anos no Fluminense, fiz parte da base do Fluminense, então cheguei ao profissional, subi com o Carlos Alberto Parreira, 98 para 99, tive treinadores como Valdir Espinosa, Oswaldo Oliveira, Marcos Paquetá e saí em 2003 com Renato Gaúcho. E a base é muito importante, é fundamental, só que nós precisamos ter estrutura para que os profissionais também tenham condições de trabalhar. Não adianta só ter um celeiro de craques. O Nordeste tem um celeiro de craques. Os caras vêm do sul do país buscar jogadores aqui no Nordeste. Só que como nós temos que trabalhar? Por que os atletas hoje do Nordeste não querem mais jogar no ABC ou no América? Porque nós não temos dado estrutura, nós não temos dado as condições. Um atleta chega hoje, você falando das condições, hoje você não sabe se aloja o atleta ou se você dá ajuda de custo. Então, nós temos que pensar, nós não temos um calendário onde nós possamos observar esses atletas, um calendário onde ele possa ser observado e ter um processo de maturação. E tudo isso reflete no nosso dia a dia, porque os profissionais que lá estão, eles têm que definir se vai ser um time vitorioso ou um time formador. Então, se ele for trabalhar para um time formador, ele sabe que vai ter que precisar de muito tempo para a maturação. E se precisar de resultado para vencer, ele vai ter que colocar atletas e vai deixar um pouco de lado a formação. Então, são desafios que momentos como esses, pessoas experientes, que já têm vivência, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com o futebol do Rio Grande do Norte. Bem, dando sequência, uma certa sequência aí, eu já vou provocar um pouco o professor aqui, Ranielli, que é o técnico da equipe profissional do ABC, e foi falado agora sobre a categoria de base, sobre a questão da estrutura, enfim. Gostaria de saber como é feito esse link, essa ligação entre categoria de base e profissional. Como são captados, observados aqueles atletas que vêm da categoria de base e que possa, porventura, se destacar e atingir até o clube profissional. Respondendo, Caetano, sua pergunta, esse processo de seleção de atletas que estão na base para subir para o profissional, ela, além da própria comissão técnica do profissional, que procura observar, fazer observações de tudo aquilo que é feito na base, principalmente a nível de jogos, né? Esses atletas também da base, eles frequentam muito os treinos dos profissionais, né? Principalmente no que se diz respeito aos treinos dos não relacionados. Então, a gente precisa fazer alguns tipos de trabalho que necessitam de um número maior de atletas, então esses atletas vêm para o profissional, vivenciam o treino com os atletas que lá estão, e ali você já vai criando, né, já vai percebendo o comportamento do garoto. Claro que nos primeiros treinos eles ficam um pouco nervosos, mas depois eles mostram toda a capacidade que eles têm. Essa é uma das formas, né, a observação, até a inclusão deles nos treinamentos, né. Como a gente infelizmente não classificou para essa reta final da Série C, eu assisti todos os jogos do Sub-19, justamente para eu e toda a comissão, justamente para nós termos uma noção de como esses garotos se comportam nos jogos, né, para que a gente não pudesse cometer nenhum erro com a seleção que estamos fazendo daquele elenco, para que alguns deles possam participar do elenco profissional para a temporada 2019. Né? E essa formação, essa busca por cada atleta desse também, não é só porque ele vai chegar e jogar no profissional. A tendência é que ele jogue, com certeza. E principalmente com nós que somos da casa, que valorizamos esses garotos que ali estão, porque eles têm uma qualidade a mais do que os atletas que são contratados. Não é qualidade, eles têm uma condição a mais. Eles amam o clube que eles vivem, que eles foram formados. Então, esse sentimento também
fazem com que eles estejam um pouquinho à frente se eles forem iguais tecnicamente a esses que são contratados. E também faz parte do processo de maturação desses atletas. Eles vão ter a parte maturacional lá no sub-17, no sub-20, e quando chega no profissional, eles precisam desse processo maturacional. E esse processo maturacional, a gente sabe que os craques eles já ficam em evidência logo quando sobem, né, com 18, com 19, com 17 anos. A gente teve a oportunidade de trabalhar com o Matheus, com o Fessim, que hoje estão lá no Corinthians, que são atletas diferenciados, e esses são fáceis de detectar porque eles têm uma qualidade que já foi maturada, que já foi desenvolvida e que já está em evidência no comportamento técnico de cada um. Então, mas outros não, outros demoram a maturar. A idade maturacional gira em torno aos 23 anos, e aos 23 anos ele está num patamar que a gente já que a ciência, a gente não, né, Marcelo? A ciência já considera num processo maturacional bem elevado, e que ali você sabe se o jogador ele vai, como diz na nossa gíria, vingar ou não. Então, é muito em cima de observação e de inclusão desses atletas aos treinos. É interessante você ter falado dos meninos que foram para o Corinthians, porque já seria a próxima pergunta a respeito disso. Essa prática, ela sofreu dessa ligação, desse link, dessas estratégias de colocar os meninos para treinar no profissional, ir maturando, conhecendo, né, vivenciando novas situações. Essa prática ela já vem acontecendo a partir de algum tempo ou houve mudanças há pouco tempo de estratégia, metodologias, enfim? Por quê? Porque a partir de um tempo para cá é bem nítido, bem notório aí como alguns atletas vêm se destacando na base, se destaca no profissional, e os clubes grandes, como o próprio Corinthians, né, observam aqueles atletas que têm esse grande potencial e vêm atrás, né, vem atrás, contrata, enfim. Então, eu gostaria de saber se houve mudança ou se é uma metodologia que já vem se utilizando há algum tempo. Assim, desde a época do próprio professor Ferdinando, o professor lançou quantos jogadores, né, professor? Uma seleção muito grande. Então, desde a época do professor Fernando, já se tem essa condição de lançar garotos, de colocá-los para jogar, né? Confesso que os treinadores da casa têm esse feeling, tanto que ele lançou vários, Josian vai lançar outros agora, eu tive a oportunidade de lançar já alguns. Nós que somos daqui, nós vivenciamos o crescimento desses meninos, né? Durante todo o processo da base e chegada do profissional. E eles, quer queira, quer não, eles constroem na gente uma confiança para colocá-los para jogar, né? Coisa que talvez os profissionais que não são daqui não tenham tanta confiança. A gente teve exemplo, por exemplo, do Ayrton hoje, que é lateral esquerdo do Fluminense, né, que no ABC ele tinha 17 anos e o treinador dizia, eu não vou colocar porque eu não vejo ele com punch para jogar. E todos nós dizíamos, pode jogar que ele aguenta, mas faltou, vamos dizer assim, a confiança do treinador para colocar. Ele também tem um lado dele, ele fica com medo de queimar o garoto. Para nós que conhecíamos o Ayrton, ele era o jogador que ele é hoje no Fluminense. Claro que hoje ele está muito mais forte, mais experiente, mas ele tinha a condição de jogar sim. Mas eu acho que os profissionais da casa, os profissionais daqui que conhecem esses meninos mais a fundo, eles nos dão a confiança de colocá-los para jogar sim. E eu particularmente no meu elenco, eu costumo dizer para todos eles que se está no elenco, se está participando do treinamento, não é só para completar treino, ele está ali com a condição de jogar, né? Para depois não dizer que sim, aquele copo de geleia, né? Você tem aquele copo de geleia em casa que nunca vai ser usado e sujou todos os copos, a visita chegou e você vai e serve a água com um copo de geleia que você não queria. Então, no meu elenco não tem copo de geleia. Todos que estão ali têm condição de jogar, e principalmente os meninos, porque eu vejo condição sim de eles jogarem, se eles estão no elenco, eles vão fazer parte do processo sim. Ok, obrigado, professor. Abrir esse momento, alguém tem alguma pergunta? Boa noite, professor. Me chamo Jadson, sempre repetindo. Sou profissional da educação física e trabalho no âmbito escolar em relação ao futsal. Muitos aqui eu acho que não sabem, mas você teve uma base, um conhecimento no futsal que jogou muitos anos, certo? E devido a sua experiência no futsal, gostaria de saber se você utilizou os conhecimentos como atleta, quando você jogou muitos anos futsal, na criação de estratégias e planejamentos para ajudar a base do ABC e agora no profissional. Na época que eu jogava futsal, também não faz tanto tempo assim.
Na minha época tinha muito mais jogadas, né? Tinha situação de rodízio, a gente tinha que decorar vários movimentos, era mais difícil de se jogar, era mecânico, era muito mecânico. Eu vejo hoje um jogo mais de ataque contra a defesa, a situação do futsal virou muito tipo basquete, mas eu trago sim, com certeza, joguei futsal até os 24 anos, né? Então tenho uma vivência muito grande, joguei na América, joguei na ABC, então inclusive para os nossos jogadores, algumas jogadas que nós temos ensaiadas, temos sim. E o jogador de futebol de campo ele tem muito receio em fazer essas jogadas. Porque futsal é mais fácil, porque só são 4, a movimentação de 4 para envolver mais 4. No futebol de campo não, são 10 contra 10 na linha, né? Então eles ficam receosos em fazer algumas jogadas, algumas movimentações, mas a gente mostra para eles e comprovam, né? Principalmente a nível de que eles também veem a situação que a gente estuda muito adversários, os adversários também nos estudam muito. Então fica nesse propósito de faz a jogada, não faz, os caras estudaram. Marcelo vê bem isso. A gente procura sempre fazer nossas jogadas a nível de segundo tempo. No primeiro tempo eu costumo não fazer jogadas, porque no primeiro tempo a concentração do adversário está muito aguçada e aquele vídeo, aquele estudo que eles fizeram da nossa equipe está bem, vamos dizer assim, bem verde na mente deles, e quando o jogo vai passando, vai desenvolvendo, o nível de concentração cai. Então, sempre no intervalo a gente procura reforçar, procura organizar algumas jogadas que nós temos, e já mostrei para eles que até na nossa equipe se faltou um pouco, caiu o nível de concentração. Para você ter ideia, a gente tinha uma jogada que combinamos no segundo tempo, ó, no primeiro escanteio que tiver, pode fazer a jogada que os caras não vão marcar. Né? E para você, o meu batedor esqueceu de fazer jogada. Então aquilo já me serviu de exemplo para mostrar para eles que a falta de concentração não pode ser um fator que possa nos prejudicar. Então isso eu trouxe do futsal sim, e aí agradeço muito ao futsal. O futsal me ajudou em tudo, em muita coisa que hoje eu tenho como profissional e procedo como profissional. Né? Mas uma das coisas é justamente a concentração de se fazer as jogadas, a concentração de inibir qualquer jogada positiva que o adversário tenha. Então, eu trago sim da escola de futsal. Bem, abriu mais uma pergunta. Eu fui ex-atleta de categorias de base do Alecrim Futebol Clube. Na minha época, aí a pergunta para a Ranieri, sobre a questão da maturação. E na minha época, existia sempre, no juvenil, nos juniores, os jogos preliminares da Série A, quando era da Série A América, né? Fernando Teixeira. E de lá para cá não existe mais isso. Que na minha visão, acho, não sei se na sua também, favorecia para a maturação daquele atleta até na questão psicológica. Eu joguei uma preliminar de Flamengo e ABC. Um Machadão lotado. Então, quer queira, quer não, eu acredito que, isso vai responder, se ajuda na maturação, né, do atleta das categorias de base, que eu acho que hoje deveria ter. Preliminar de Série A, Série B, Série D, no Arena, tinha que ter categoria de base jogando. Sobre a captação, eu até acharia interessante, como o professor falou, Josian, sobre lá na América tem atletas de todo o Brasil. Mas por que não do interior? Fazer essa captação no interior, como o professor Ranieri falou, que eles têm uma vivência motora até bem mais saudável. Né? E eu lembro também que na época que Fernando Teixeira era o técnico do América, era a prata da casa praticamente. O time todo era a prata da casa. Né? Da comissão técnica aos atletas. Então, até depois o Fernando vai responder se realmente era isso mesmo. A maioria dos atletas era da casa, porque eu assistia os jogos e via muitos atletas da casa, né? Gito e tal. Então, fica essas três questões que vocês poderiam falar um pouco, né? Sobre a questão das preliminares, que deveria existir, que hoje eu só vejo categoria jogando no JL, categoria de base jogando no JL, né? E poderia estar exposta aí no Arena, nas preliminares de jogos oficiais. A captação do interior, né? Que eu acho que seria interessante, até para dar valor ao atleta da casa, ao prata da casa, né? E Fernando Teixeira responder se realmente era isso mesmo, se a maioria dos atletas eram da casa. Primeiro, em relação às preliminares, concordo com você, que faz parte do processo maturacional, desenvolvimento do atleta. Você foi prova disso, deve ter ficado nervoso, né? Com o estádio lotado. Então, faz parte, sim.
Mas aí surgem alguns empecilhos que eu não vejo como empecilho. Exemplo, todo e qualquer jogo que vá ter no Frasqueirão, na Arena, em qualquer lugar do Brasil, os times têm que aquecer no campo. Principalmente o adversário, ele tem que aquecer no campo já para vivenciar uma adaptação ao gramado, ao próprio espaço temporal que o estádio proporciona para o atleta. Então aí você já teria que começar essa preliminar muito antes. Você imagina um jogo começando 4 horas, essa preliminar teria que começar 1 hora, 1h30. Aí também não é satisfatório para uma criança colocar um adolescente para jogar nesse horário, e nem a torcida vai estar lá no horário como esse. Né? Confesso que nos jogos à noite, claro que deveria se fazer sim um esforço e colocar essas preliminares. Eu não vejo problema nenhum. Algumas pessoas falam, não, vai bagunçar o campo, tal, só se estiver chovendo. Mas se não estiver chovendo, não vejo problema nenhum. Pelo contrário, só vejo enriquecimento para esse atleta. Falando sobre a captação, deixa eu explicar melhor. Quando eu assumi o América, e dentro do levantamento que eu fiz durante 2 semanas, nós precisávamos de receitas, e só tinha despesas. Nós tínhamos 13 atletas se alimentando todos os dias, né? E nós aumentamos hoje, nós temos 53 atletas, 4 refeições. E de que forma nós teríamos condições de mantermos esses atletas com alimentação de nível e com estrutura para que eles possam ser atendidos? Foi levantada uma forma de captação, onde nós não temos condições, o América hoje não tem, de enviar captadores para os outros estados do Brasil. Abri a oportunidade, conversei com o presidente, doutor Eduardo, doutor Eliel Tavares. Dentro do nosso próprio alojamento, nós temos uma estrutura tremenda, por isso que eu falo que é clube de primeira, torcida de primeira, está no lugar errado, temos que retomar, né, voltar ao caminho correto. E dentro disso, nós abrimos para que os atletas de fora, que tenham interesse de vir para o América, para serem avaliados, durante esse período de avaliação, são 5 dias no mínimo, e máximo de 10 dias, que eles paguem o alojamento, ao invés de alugar um apartamento fora, ou uma pousada, vão gastar muito mais, o América cede esse espaço, e durante esse período eles são captados, são feitas avaliações diárias, e também temos a parte da receita, que tem nos ajudado demais. Estamos reestruturando através dessa captação. Dentro da captação, nós temos 3 cidades polos que nós já estamos fechamos, né, verbalmente, mas falta a parte contratual. Cidade de Vera Cruz, vai trabalhar futsal, interior. Nós temos 11 atletas do interior do Rio Grande do Norte, na cidade Pacífica, cidade de Monte Alegre, várias cidades. E é meu interesse próprio, nós temos condições, se eu não puder, temos no mínimo 12 captadores para visitarmos toda essa região, Nova Cruz, Lages. Nós temos 5 cidades pré-agendadas para observar esses atletas, porque eu sou do interior de uma cidade, Monte das Gameleiras, eu acho que poucos conhecem, 1.800 habitantes, né? E quer dizer, eu abri uma escolinha no interior com esse propósito, e agora o América está chegando na cidade de Nova Cruz para abranger toda essa região, dando oportunidade para esses novos talentos. Agora eu vou iniciar aqui com o professor Ferdinando Teixeira, né? Gostaria que o senhor desse essa rápida leitura, diferenciando o futebol do passado, esse período, de hoje, e quais são os caminhos, na sua opinião, na sua visão, que o nosso futebol deve traçar na tentativa de recuperar esse posto, que é o alto posto do futebol brasileiro, porque nós sabemos que os clubes daqui têm a estrutura, têm os profissionais, mas de alguma forma não conseguem chegar naquele nível mais alto. Obrigado. Quero começar a pedir licença a você, professor, para começar. Acabou o achismo, né? Eu joguei bola lá na beira da praia, no veraneio, então agora quero ser treinador de futebol. Acabou isso, eu quero montar um time, eu vou fazer uma escolinha, acabou. Eu acho que é fundamental isso que está acontecendo aqui. Vocês hoje têm vocês têm 2 vantagens impressionantes em relação à minha geração. Primeiro, vocês têm um negócio, um tal de internet. Meu amigo, vocês não têm ideia como dá trabalho a gente conseguir filme de um time, num brasileiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Se não tivesse amigo para você ligar, mandar o dinheiro, para ele contratar uma equipe, para ir filmar o time que você queria ver, para ele mandar pelo correio expresso e você pagando, entendeu? Era assim, para você ter o filme do cara, do time que você achava que ia pegar na chave. Pegar a chave e tudo, não, mas era em 2, 3 dias vinha de avião às vezes. Manda de avião que eu mando buscar no aeroporto. Era assim, cara.
E outra coisa, impressionante, hoje toda... Qual mulher que não tem um negócio desse, né? Quanto mais um professor. Aqui você vai assistir o time do ABC treinar, você fica de migué lá na... Tinha um filme todinho, não filma? Né? Que treinamento é hoje? O treinamento é tático. Então, quem é torcedor não vai para treinamento tático, que é chato, não gosta. Mas esse é o que interessa. O coletivo é, né? Aí o torcedor adora o coletivo. Mas o estudioso, ele quer o tático. Quer para filmar tudo. Então é fundamental essas coisas que eu queria passar, que eu acho que é importante. Primeiro, o futebol encareceu demais. Eu vou dizer uma mentira aqui que vocês não vão acreditar. A gente fazia amistoso, eu comecei no Alecrim. Eu venho do futsal. A última minha, eu fui campeão brasileiro no campeonato das escolas técnicas federais, lá no Pará. Eu fui campeão do Norte-Nordeste com a seleção adulta de futsal daqui do Rio Grande do Norte, lá em Aracaju. Então eu venho do futsal. Aí fui para o futebol. Então veja bem, a diferença que eu acho é a seguinte: a gente no Machadão fazia um amistoso, ABC Alecrim, amistoso, antes do campeonato, pagava a folha do mês, todos dois. Um amistoso, a gente fazia, pagava a folha do mês. Vai fazer um amistoso hoje, ABC Alecrim, quanto é que dá? Quantos torcedores? Entendeu? Você vai pagar, não paga nem um lanche. Entendeu? Não pode nem concentrar, porque senão não paga, não é não, Raniel? Ainda não, Luciano? E na Mar da Arena, aí que não deu. Então a gente fazia no Machadão, juro a vocês. Cansamos de reunir a direção de um e de outro, né? Porque eu saí do Alecrim e fui para o ABC, né? Entendeu? E eu trabalhei na base, eu fui campeão estadual, o primeiro campeonato meu de federação foi sub-20, que era junior na época, hoje é sub-19, sub-20. E com esse time, eu subi para o profissional, fui vice-campeão, perdendo os pênaltis. Tinha 8 titulares do time do ano passado, titular, não era agregado, da base, titular do profissional. Agora, isso acontece quando o clube está com muito dinheiro, né? Que, por exemplo, contratou, Ferdinando subiu porque não tinha dinheiro para contratar um treinador, cara, tinha estourado tudo no ano anterior. E, Ferdinando, você vai subir, e meu time era bom mesmo, Berg, Tinho, Ariel, Gelson, o time jogava. E trouxemos um goleiro que já até faleceu, que tinha estourado o júnior do Londrina, que a gente tinha um amigo no Paraná. Esse rapaz tem um molecão bom aqui, bom, não tem condição. E Londrina nesse tempo tinha um time muito bom. E está lá sem ter condição de jogar. Manda ele para a gente. Pronto, ele era o titular da gente. Entendeu? Carlos Eugênio. Entendeu? Então, era assim. Aí tinha um meio de campo de coroa. Maranhão, Noézinho, que era ponta, a gente puxou para a meia, e Danilo Menezes. Era eles três e o resto era moleque. Juro a vocês. E a gente ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo, veja bem, estadual. Então, o que eu quero dizer, e perdemos nos pênaltis. Perdemos o terceiro turno, fomos para a decisão, jogamos 6 decisivas, 0-0, 0-0, 0-0. Aí na última perdi de 1-0. Entendeu, pessoal? Então, naquele tempo eles adoravam decisivos dirigentes, né? Porque cada um era renda grande. Eu vejo hoje, eu fico morto de vergonha, quando eu vejo hoje, dizer, rapaz, deu uma renda boa, tinha 15 mil pessoas. 15 mil lá não valia nada naquele período. Juro a você, 20 mil, 25 mil era ABC Alecrim, no amistoso, para pagar as 2 folhas. E era barata a folha, né? Hoje é caro o futebol, claro que se exige. Quando eu comecei a trabalhar, não precisa ninguém acreditar, no sub-20, no Alecrim, eu já era professor da Escola Técnica Federal e era professor do Estado, do Padimonte, na época, do Colégio Estadual Padimonte, e era professor, tinha passado no concurso da Escola Técnica Federal, já tinha assumido, já trabalhado 2, 3 anos lá. Aí eu comecei a pedir um preparador físico para me ajudar, que eu não tinha tempo. Mas para que um preparador físico, se o senhor não é professor de educação física? Olha a mentalidade do dirigente. Eu digo, mas se ou eu sou treinador ou sou preparador físico, não vai dar tempo de fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Era desse jeito, você fazia tudo, preparava, aquecia, fazia o treino, quando acabava o treino você ia treinar os goleiros. A maior moleza. Você saía novinho, sem suar, sem nada. Entendeu, pessoal? Então põe na cabeça as dificuldades que se encontravam. E foi uma grande vitória quando eu consegui um preparador físico, porque aí o cara dividia comigo.
entendeu? Então, você vê como é que são as coisas. Então, naquele tempo, era um futebol completamente diferente. Eu estou falando isso na década lá atrás. Na década de 90, que aí a gente já começou a melhorar, né? Quando a gente foi campeão, né? Com a Alecrim, que a gente fez 8586. Aí, naquele tempo, quem era campeão estadual, no ano subsequente, ia para a Série A. Aí a gente eu fui com a Alecrim para a Série A. Disputando com Palmeiras, Flamengo, com Botafogo, jogamos com todo mundo. Era assim, se você esse ano for campeão, 2018, 2019, o Raniel era para estar na Série A o ano que vem. Entendeu, Raniel? Era assim, porque aí eles queriam democratizar. Aí começaram a diminuir, né? Então, a diferença era essa. A estrutura, que era muito amadora, essa é a realidade, né? Por exemplo, não vai nenhuma crítica aqui, vai, pelo contrário, um respeito muito grande, porque eu comecei a aprender com eles. Eu fui de graça para o Alecrim, 1 ano. Vou dizer aqui 2 aberrações. Eu trabalhei 1 ano de graça, porque o diretor da ETFERN, da Escola Técnica Federal, eu era do futsal, aposentou o professor de futebol, ele disse, agora você, ora, eu novato, e novinho, com 20 e poucos anos, eu tinha moral para encarar quem? Ele disse, você vai para o futebol agora também, viu? Vai juntar os dois. Mas, professor, eu só entendo de futsal, não entendo. Mas é tudo parecido, né? Com pé. Entendeu? Aí, como eu sou muito criterioso com as coisas, eu fui para o Alecrim de graça para aprender futebol, ter noção de futebol, como era o treinador de futebol, que é diferente do torcedor, entendeu? Aí os treinadores estavam falando e eu estava ali, colado neles. Trabalhava no junior, mas eu estava colado neles. Está precisando de um aqui para bater com a bola. Aí eu estava lá. Pronto, professor, eu vou. Eu queria estar escutando. Intervalo do jogo, aí eu descia para ficar perto dele, para ouvir como era o esquema do intervalo do jogo. O que é que ele mudava, onde é que ele mexia, como é que ele fazia, entendeu? Então, você viu alguns caras que eram semi-analfabetos, tinha uns semi-analfabetos, mas era extremamente inteligente. Se tivesse estudado, né, mexia bem. Está entendendo? Então, eu quero que você ponha na cabeça o seguinte, a diferença e a facilidade que se tem hoje de trabalhar. Eu acho mais difícil ainda hoje, que eu vejo o trabalho de Raniel, o trabalho de Marcelo espetacular, de Raniel, né? Mas eu vejo que é muito mais difícil hoje. Eu acho que os espaços hoje são muito mais preenchidos do que antigamente. Então, você tem que trabalhar muito seu time para poder sair do espaço que está ocupado pelo adversário. E preparar seu time para ocupar imediatamente o espaço para não deixar o adversário jogar. Trabalhe seu time. A parte psicológica, tem uma coisa que eu estava dizendo ali na televisão há pouco tempo, que você não pode abrir mão. Converse com qualquer pessoa de outra área, sem ser de esporte, estudioso, psicólogo, qualquer um. Você trabalha com o ser humano, mano. Só tem um fator que você não pode abrir mão dele, é o psicológico do grupo. Você tem que trabalhar a parte psicológica do seu grupo. Você trabalha tática, física, não sei o que lá, mas tem que trabalhar, tem que saber buzinar no cara. Os que estão dando mais trabalho, por pequenos grupos, individualmente, tem que dar esporro, chega a dar um esporro, você pensa que o cara está doido. Eu nunca fiz isso não, né, Raniel? Mas tem gente que faz. Agora, deu o esporro, meu filho? Deu. Encurte o seu esporro, né? Tum, 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 e sai de perto. Aí depois você vai lá e bota a mão na minha cara, preciso conversar com você. Tem um grande preparador físico que já trabalhou comigo ali, agora só quer saber de Pernambuco ele ali. Né, Igor? Igor, grande figura, grande profissional também. Então, veja bem, pessoal. Então, você tem que aprender a trabalhar, entendeu? Você dá a porrada e bota a mão no ombro. Você tem que botar a mão no ombro do cara, trazer. Sabe por que é que eu bati em você? Porque eu sei que daqui pode sair alguma coisa. Se eu soubesse que não saía nada de você, eu não ia dizer nada, não. Eu tirava você do time e pronto. E tirava mesmo, porque é o treinador que tira. Não deixe diretor mexer no seu time. É você que mexe. É você que define. Não deixe jogador mandar no seu time. Quem manda é você. Aí são os 500 também. Tem que saber trazer o cara para você. Para ele te ajudar. E ele entender que o grupo está precisando dele. Que ele não manda no grupo. Pelo contrário, ele tem que fazer esse grupo crescer para ele crescer junto. Entendeu, pessoal? Então é fundamental, são essas coisinhas que eu queria passar. Ok, então a gente chega ao fim, a nossa primeira mesa redonda, né, do nosso encontro aqui. Agradecemos ao Raniel Ribeiro, treinador do ABC,
a Ferdinando Teixeira, experiente treinador também, e a Josiane Bento. E para a nossa segunda mesa redonda sobre a temática Avaliação e Prevenção de Lesão, um viés interdisciplinar, convidamos a professora do UniRN, Eloiana Faro, que será responsável por moderar o debate. Também convidamos os especialistas na área de futebol, Igor Melo, fisiologista do América Futebol Clube, professor Marcelo Henrique, fisiologista do ABC Futebol Clube, e Felipe Melo, fisioterapeuta do América Futebol Clube. Boa noite a todos. Eu sou Eloiana, professora da casa. Obrigada pela presença de todos vocês, dos professores, inclusive. Vamos iniciar essa mesa redonda abrindo um pouco para a fala de cada um de vocês, da atuação de cada um de vocês dentro dos clubes, tá bom? Vocês têm aí mais ou menos 5 minutos para cada um, para se apresentar. E aí nós vamos abrir para as questões da plateia. Por favor. Pode começar, professor Marcelo. Especificamente, minha função como fisiologista, antes, não faz muito tempo, o fisiologista era um indivíduo que ficava praticamente responsável por avaliações específicas e avaliações bioquímicas dentro praticamente de um laboratório. Isso mudou. O fisiologista hoje ele precisa entender de futebol sobre os diferentes aspectos, entender do treinamento que o técnico de futebol está aplicando, porque toda aquela distribuição de carga e todo aquele controle que o fisiologista precisa ter está totalmente relacionado com o que o treinador faz. Muitas vezes, principalmente no período competitivo, o treinador toma conta praticamente da equipe e o preparador físico, o fisiologista, fica com situações pontuais a nível de treino. Então, toda aquela demanda do treinamento a ser aplicado sobre o aspecto técnico e tático, feito pelo treinador, o fisiologista, o preparador físico, precisa entender e precisa discutir com ele se aquela característica de treinamento é adequado naquela sessão de treino ou naquela época da temporada. Estava comentando com o Igor, lá no clube a gente tem eu como fisiologista e 2 preparadores físicos e tem a fisioterapia que está muito engajada com esse processo a nível de treino também. Tem um fisioterapeuta aqui do América que vai falar com mais propriedade. Mas lá a gente tem o Pedro, que é fisioterapeuta, que nos ajuda bastante. Então, início de temporada e durante a temporada, a gente faz algumas avaliações funcionais a nível de qualidade de movimento, faz algumas avaliações também de campo, durante todo o processo, durante toda a temporada. A nível de intervenção, como eu falei especificamente, a minha intervenção é na prescrição e no controle do treino, no dia a dia, na sessão de treino. Antes tinha a função a nível de reabilitação inicial, quando o atleta ele lesionava e saía do departamento médico, o primeiro contato era comigo. Hoje, graças a Deus, diminuiu bastante em função do profissional da fisioterapia, que é o Pedro, ele nos auxiliar. Então, aquela reabilitação inicial ele faz, e a gente chama de transição 2, passa para mim e para os preparadores físicos. Então, dentro desse contexto, né, a nível de treino, a gente tem a preocupação de, principalmente no período competitivo, estar mais preocupado com treinamentos que têm como propósito a prevenção de situações de lesões, né, que infelizmente acontece, isso não tem como fugir. O que a gente tenta fazer é minimizar, mesmo porque muitas vezes a gente tem elencos que são limitados a nível quantitativo. E a gente perder um atleta, isso causa problemas para a comissão e para a equipe. Então a gente tenta minimizar esse tipo de situações com treinamentos preventivos, as avaliações que a gente faz no decorrer da temporada para ver se de repente algum atleta tem alguma disfunção, não só a nível de movimento, mas a nível físico, fisiológico. E nesse aspecto a gente tenta direcionar para os preparadores físicos. Hoje a gente sabe que o treinamento, falei ainda há alguns minutos, o treinamento do futebol está muito integrado.
Então, o fato do treinador ele estar aplicando um treinamento técnico-tático, ali por trás tem uma demanda fisiológica, que se a gente não tiver um cuidado em saber, em direcionar aquele treino no momento certo, a gente tem problemas. Muitas vezes, quase sempre, aqui, a gente até, esses últimos 2 anos, diminuiu. Eu acho que o América também recebia esse tipo de crítica. O atleta lesionava, culpa da preparação física. Culpa do departamento médico, do departamento de fisioterapia, que não fez o trabalho de reabilitação. E muitas vezes, eu falo por experiência, por estar há mais de 10 anos no futebol, muitas vezes o problema de lesão está relacionado à sobrecarga de treino. E a sobrecarga de treino, principalmente no período competitivo, onde o atleta praticamente não treina, ou quando vai treinar, treina de forma inadequada, e pelo acúmulo de jogos, ele vai lesionar. Então, a gente, de alguma forma, conseguiu mudar, está conseguindo mudar essa mentalidade, principalmente da imprensa. Tem o pessoal da imprensa aqui, eu estou a cutucar mesmo. A imprensa tinha esse tipo de conhecimento e achava que era isso, a principal responsável era o preparador físico, ou, de repente, pensando a nível de desempenho no jogo, o time, nos últimos, sei lá, últimos 15 minutos, o desempenho caía. Então, a responsabilidade, a preparação física está ruim. Esse time não treina. Isso não é verdade. Então, muitas vezes, aqueles minutos finais onde o time não está rendendo é em função da sobrecarga. Então, foram semanas mal distribuídas, a nível de periodização, a nível de planejamento, que fez com que naquele jogo eles não rendessem. Ou viagens e viagens. Ou intervalos curtos entre um jogo e o outro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Acredito eu que essa diminuição nesse tipo de questionamento a nível de lesão, a nível de queda de desempenho, deva-se à imprensa hoje estar com um conhecimento melhor, está mais preocupada com isso, em entender um pouco mais de futebol sobre os diversos aspectos. Queria dizer que estou há 4 anos, né, há 4 temporadas, vivendo esse ambiente do futebol, né? E diferente do que muitos pensam, a fisioterapia ela não está engajada no esporte como um todo, mas precisamente futebol, que é o nosso tema. A fisioterapia não está engajada apenas para tratar, né, apenas para reabilitar o atleta que porventura veio a machucar, né? Muito além disso, a gente está lá para prevenir, além disso, além de tratar. Nós estamos lá muitas vezes para fazer um atendimento emergencial quando necessário. Nós estamos lá para fazer a primeira etapa da transição, como o professor Marcelo falou, que, diga-se de passagem, eu conheço o Pedro e, nossa, é um excelente profissional, amigo meu. E, assim, para que se desmistifique um pouco a função do fisioterapeuta, né, não estamos lá apenas para tratamento puro, para passar aquele período em que o atleta está em inatividade. Além do trabalho de prevenção, do trabalho de tratamento, do trabalho de atendimento emergencial, nós também, muitas vezes, guiamos treinamentos preventivos, né? Então, sessões de treinos, elas são feitas com o fisioterapeuta também, né, auxiliando, muitas vezes ao lado do fisiologista, do preparador físico, né? Para que a gente possa participar de todos esses âmbitos, a gente tem que ter um conhecimento vasto da modalidade em que nós atuamos, certo? A gente tem que saber regra de jogo, a gente tem que saber, bem como o professor Marcelo explicou, quais são as demandas daquele treinamento específico, se é um treinamento de finalização, cara, o que é que o atleta está ali desgastando mais, para que quando acabe o treino, eu não espere nem ele me procurar se queixando de algo. Poxa, hoje teve muita finalização, vamos dar uma visão melhor aqui nesse grupo muscular que provavelmente pode estar mais desgastado devido àquela sessão de treinamento, né?
Nós também devemos ter uma relação com esse atleta íntima, a ponto de, antes, né, de fazer essa transição, antes de devolver o atleta à preparação física, a gente tem que entender se o atleta está confiante, né, se o atleta ele está bem psicologicamente para voltar para campo, para treinamento com bola, porque nós temos geralmente 2 tipos de atletas quando ele lesiona, né? Aquele que usa a lesão, né, para se motivar, mas tem aquele que pega a lesão e se coloca lá para baixo, ainda mais quando são lesões em que o tratamento é mais longo, né, tratamento de 6 meses, 9 meses, enfim. E é necessário que a gente tenha esse feeling, né, esse conhecimento, para poder guiarmos ele da melhor maneira. Não existe um retorno sadio ao futebol se o atleta não estiver bem psicologicamente. Então, essa também é uma das nossas funções. Então, eu fico muito, muito honrado, né, de poder contribuir a esse esporte que talvez seja o mais popular, o mais disseminado aí pelo mundo. Beleza? Pessoal, boa noite. Meu nome é Igor Melo, sou fisiologista do América, como o Felipe adiantou. Há algum tempo o clube estava sem um fisiologista, né? Então a gente reativou o departamento na temporada de 2017-2018 e foi um prazer enorme, né? Fui até incentivado pelo professor Marcelo quando eu recebi o convite. Marcelo, se ligaram para mim, certeza ligaram para você. Então, quer que você me orienta? Qual seria esse desafio? Eu digo, o desafio vai ser enorme, mas vai, cara. Vai, mostra o teu trabalho e assim estamos fazendo. Então, resumindo um pouco da função do fisiologista, né, o Marcelo já fez um excelente resumo. A gente resume em 3 coisas: avaliar, prescrever e monitorar as cargas. E aí eu coloco uma 4ª coisa que para mim é o mais importante, que é a parte de integração. O fisiologista no clube, ele é um elo de ligação. Então, é ele que trabalha junto com a nutrição, é ele que vai trabalhar junto com o departamento médico, é ele que vai trabalhar junto com a fisioterapia, é ele que vai chegar e vai trabalhar diretamente com a comissão técnica, mostrando as reais condições de cada atleta. Então, dentro de um esporte multidisciplinar, onde a gente precisa ter uma ideia do todo, do complexo, do ser humano como um todo, de uma forma mais global, o fisiologista ele é fundamental. É ele que tem as informações, é ele que vai trabalhar nesse processo de integração com as outras áreas, né? Fazendo com que essas informações cheguem de uma forma mais verídicas, fazendo com que a gente ajude na performance, que é o nosso principal objetivo. Então, de um modo geral, a gente se resume, a nossa função é isso. Tá? Então, desde já agradeço a todos, agradeço ao Radamés e ao George pelo convite, e fico honrado e estamos abertos aos questionamentos. Boa noite, me chamo Jadson, Zé, profissional da Educação Física, e tem uma dúvida, acho que pode ser até uma dúvida geral em relação ao fisiologista. A fisiologia, o fisiologista do clube, ele consegue prevenir que aquele atleta se lesione, ou o fisiologista, ele ajuda a acelerar aquele atleta que está lesionado por motivo da sobrecarga de treinos? Jadson, a prevenção de lesões vai muito além, como a gente falou, né? O atleta ele é bem complexo, então ele vai primeiro da parte de composição corporal, a gente vai analisar, tem atletas que têm percentuais baixíssimos, a gente vê, aquele atleta pode ser que tenha um índice de lesão maior. E aí, qual tipo de lesão? Aí a gente vai analisar. Tem avaliações que a gente realiza que são IQs, que é uma relação isquiotibiais, que a gente vai analisar a diferença de força de quadríceps e posterior de coxa, onde ele vai dar um percentual
que a gente vai analisar que eles têm um risco maior de lesões para aquela questão muscular. E aí a gente vai analisar questões biomecânicas, ele tem compensações. Então, as compensações vai fazer com que ele tenha um risco de lesão maior. Então, o ato de lesionar é algo bem complexo para a gente poder determinar algo que acelere ou que previna a lesão. Mas uma das funções do fisiologista é fazer com que esse atleta não lesione. Como? Aí o Marcelo já explicou sobre os controles de carga. A gente trabalha assim diretamente com o treinador e a gente sabe que existem treinadores que gostam e o treinador é a chave, né? Ele é a cabeça do sistema. Então a gente precisa provar ao treinador que às vezes ele está treinando demais ou o volume está muito alto. E aí para isso a gente precisa ter argumentos. Por muitas vezes a PSE é algo que é simples, é utilizado e tem uma boa fidedignidade. Existem estudos científicos comprovando a utilização da PSE, só que para o treinador não é o suficiente. Igor, jogador mente, jogador é malandro, e assim a gente tem algumas dificuldades. Para isso, né, a gente brigou, e aí conseguimos alguns implementos que fazem com que a gente prove. Então, a gente monitora eles com GPS, onde a gente mostra as distâncias percorridas no treino, onde a gente mostra as zonas de frequência, e aí prova. Cara, ele tá correndo mais do que no jogo. Estão treinando mais do que pode. Então, é um fator que ele é multidisciplinar, então é algo que é bem mais complexo do que a gente pode imaginar. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Anselmo, sou estudante do curso de Educação Física, licenciatura, do 6º período. E tive a honra de Marcelo ser nosso professor. E gostaria de perguntar sobre um pouco da parte de periodização do treino. Como todos sabem, principalmente a pré-temporada, o início de preparação, é muito fundamental para um time crescer ao decorrer da competição. E eu queria saber, eu sei que a atuação de vocês é de extrema importância, mas como vocês falaram, tanto a nutrição, a descompensação, vários fatores interferem antes de começar a pré-temporada. Eu queria saber qual a importância da pré-temporada e qual a importância de vocês, o que vocês fazem para acelerar esse processo. No América, né, nessa primeira temporada agora 2017-2018, tivemos uma situação mais confortável. A gente começou bem antes, então foi algo que nos ajudou bastante. A gente começou, praticamente a gente teve mais de 30 dias, foi quase 60 dias de preparação, e a diferença é notória. Quando a gente vai com uma preparação bem gradual, organizando bem direitinho todas as fases do desenvolvimento da pré-temporada, com o período de avaliações, o período de preparação geral, a gente consegue unificar os níveis de condicionamento dos atletas. Então, foi algo que foi mais tranquilo para a gente esse ano, até por causa do calendário do América. Então, é algo que nos ajudou bastante. Então, eu vou perguntar, né? Vocês falaram, a gente sabe que o calendário de futebol, a nível nacional e a nível regional, isso também é verdade, é um calendário extremamente cheio, conturbado. E isso justifica, inclusive, a dificuldade de periodização, até mesmo, talvez, a dificuldade de controle de carga de treinamento, né? Porque, de fato, durante os jogos, o jogador não consegue treinar, porque ele tem que sempre estar dando o seu esforço máximo, e aí, para dar o seu esforço máximo, ele precisa descansar, se recuperar, para tentar, de novo, dar seu esforço máximo com um tempo de recuperação muito curto, né? Então, eu queria saber um pouco da experiência prática de vocês, como é que vocês têm feito em relação à própria prevenção e avaliação de lesões, como é que vocês têm aplicado na prática com esse calendário tão conturbado, tão cheio de jogos e tanta necessidade de alto rendimento constante?
como eu falei há pouco, a gente utiliza algumas estratégias de controle de treino, que é a utilização da PSE e fazendo a relação carga aguda e carga crônica. Durante microciclos, a gente estabeleceu em torno de 3 micros para ver essa relação em função justamente do calendário. Utilizamos o TRIMP para ver também a nível de variável de frequência cardíaca como estratégia de controle. E utilizamos tabelas, escalas subjetivas e além da termografia. Fazemos isso no pós-jogo, padrão, e na reapresentação, de repente, no período de preparação, eles treinaram até o sábado, o domingo foi descanso, e na reapresentação da segunda-feira faz uma anamnese, considerando escala de recuperação, percepção subjetiva de recuperação, sono, tem uma escala de urina também para ver a questão de desidratação. A desidratação por si só, a nível de pesagem normal, tem um controle do peso deles. Que mais? Sono, eu falei, horas de sono, não só a escala do sono a nível qualitativo, mas a quantidade de horas que eles dormem e que horas eles dormem também. Isso é um outro problema também, já me lembrei de um fato. Atleta de futebol, ele dorme tarde e costuma acordar tarde também. E hoje, mais ainda, com o celular que o professor Fernando falou, eles ficam horas e horas, madrugam com o celular. E a gente tem um grande problema com relação a isso, principalmente nos treinos, nas sessões de treino pela manhã. Então a gente mudou a estratégia, né? A gente conseguiu traçar um perfil de sono desses atletas durante a pré-temporada e a gente percebeu que 99% dorme tarde e acorda tarde. Então, como a gente, para a gente minimizar a questão do desgaste, principalmente no período competitivo, a gente organizou os treinamentos para que os treinamentos evitassem treinamentos pela manhã, por saber que eles dormem 10, 11 horas, 12 horas de sono. Tipo, dormiu de 1 da manhã, acordou, vou exagerar, 1 hora da tarde. Aí chega 10 horas, acorda 11 horas da manhã. E isso trouxe um problema também com relação à questão da alimentação, porque não toma café. Então a gente estendeu o café da manhã até 10 horas da manhã, mas muitos dormiram até mais do que isso. Isso também é um problema que a gente tentou administrar. Então, por exemplo, nos jogos, onde a gente faz jogos, de repente, no sábado à tarde, e o pré-treino desse jogo, que costumeiramente faz-se de manhã, vai jogar sábado à tarde, então o treino da sexta tem que ser de manhã. Não necessariamente. A gente mudou isso. Treino pré-jogo à tarde. Deixa os caras dormir, eles estão concentrados, deixa eles dormirem. Dormir, toma café às 10 da manhã, treina só à tarde, para a gente tentar ganhar, digamos assim, com relação à recuperação deles. Sabendo que o fato deles acordarem tarde, se a gente marcar o treino 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, que aqui a gente tem esse problema também, em função da temperatura, vai quebrar o sono, o ritmo que eles têm a nível de sono, e a gente considera, e por experiência, que o rendimento deles naquele treino da manhã é terrível, a nível de desempenho. Mesmo sabendo que o treino pré-jogo é um treino praticamente que não se faz nada. Fazer um trabalho de soltura, um trabalho mais de alongamento, um trabalho mais de um regenerativo tático para jogar no outro dia. Então a gente mudou essa rotina em função, mudou esse horário, muitas vezes em função do perfil deles, que, a meu ver, é o perfil da maioria dos jogadores de futebol do Brasil, infelizmente. Mas a gente não conseguiu equilibrar. Nesse período chamado competitivo, né, fala-se por uma boca só que é melhor recuperar do que treinar, né? Então, através de escalas, de questionários, muitas vezes alguns desses atletas eles não treinam realmente e são encaminhados para o departamento médico para fazer as intervenções conosco,
né? E dentro de um grupo de técnicas que hoje são reconhecidas como recovery, né, nós podemos elencar 4 que são muito utilizadas durante esse período, né? Que seria a massagem, top para mim, mesmo sendo ainda muito empírico, eu sou super a favor da massagem. Eu acho que é um dos recursos da fisioterapia que traz bastante resultado na recuperação muscular, né? Tem a crioterapia, muitas vezes feita por crioimersão. Tem a própria recuperação ativa, né? Que é feita geralmente sob o comando dos preparadores físicos, né? A recuperação ativa que acontece geralmente no treino de reapresentação, né? Uma atividade mais curta, uma atividade com menos intensidade, geralmente uma academia de musculação, uma volta no campo, trabalho de alongamento, core, enfim. Aí vai depender do preparador físico e de sua periodização. E os alongamentos, né? Alongamento também tem muito estudo aí a favor, contra, antes, depois, enfim, isso é uma coisa que eu não sou pesquisador, não sou professor, estou antenado, mas fico correndo por fora aí, tentando ver o que é que desses 4 ou 3, digamos, já que eu não costumo fazer a recuperação ativa, já que não é bem a minha função, né? Então, qual desses 3 eu posso estar utilizando nesse período competitivo para acelerar a recuperação e, consequentemente, prevenir uma lesão por esforço, por excesso de carga, enfim. Então, gostaria de agradecer aos professores, as respostas, as pessoas que perguntaram. Muito obrigada pela presença de todos. Muito enriquecedor o debate, né? Muitas informações. Muito obrigada.